6 de janeiro de 2024, sábado, 10 horas da noite. Pessoal, muito obrigado para quem se inscreveu e muito obrigado pelas visualizações. Os shorts eu nem sei como agradecer, porque os shorts realmente é onde eu tenho muitas visualizações. São ali talvez que as pessoas se inscrevam e tal, só que eu não vejo talvez essas mesmas pessoas visualizando meus vídeos. Mas eu tenho vídeos aí com 2, 3 visualizações. Para mim isso é fantástico. As 2, 3 pessoas que me assistiram, ou que pelo menos tentaram me assistir, muito obrigado. Eu fiz 2, como tudo aleatório aqui no canal, eu fiz 2 vídeos aí com assuntos bem aleatórios, e num deles eu fiz a chamada que os paulistas não valem nada. Aquilo ali foi só uma jogada de... não seria nem marketing. É uma jogadinha para tipo assim, cara, São Paulo é o estado mais populoso, não sei se é o mais populoso, mas tem muita gente em São Paulo. E quando eu falo mal então dos paulistas, eu digo, cara, eu falo mal desses catarinenses aqui, vem essa meia dúzia de catarinenses me xingar, então vou xingar um pouco os paulistas para ver se vem uma quantidade enorme de pessoas me xingar. Mas é só brincadeira, eu estou me divertindo em cima disso. Então, se alguém comprar essa briga para si, né, não vale a pena, né? É só divertimento, é só mexer com isso só para trazer pessoas tretando aqui, xingando, né, coisas desse tipo. Mas assim, eu quero fazer esses vídeos mais curtos porque eu estou sem internet, então tenho que ir para um Wi-Fi e tal. Então, por exemplo, assim, continua aleatório total o assunto que eu trago aqui, e falar para vocês assim, eu falei do momento na Itália em 1990, eu comendo nas igrejas, né? Na época eu tive um apartamento, mas já tinha morado na rua, fui morar na rua de novo, e isso vale a pena comentar para vocês. Eu já fui mais corajoso, eu já fui mais valente, eu já fui mais destemido. Tu vai dizer, mas também tu tá fazendo 60 anos, tu tá velho. Eu acredito que sim, né? A coragem vai diminuindo, porque eu acho que eu já fui muito corajoso. Quando eu estava na Itália em 1990 e eu tinha sofrido acidente, eu estava ainda muito machucado, né? Dificuldade de trabalho, sem entender o italiano, não conseguia entender o italiano e tal, né? Aquelas dificuldades quando tu é completamente estrangeiro mesmo. E eu tinha minha passagem de retorno para o Brasil, que eu tinha saído do Brasil com a passagem, um retorno de essas notificações. Perdi o foco aqui para dar uma espiada no que entrou de notificação aqui. Ali, o que entrou de notificação foi do iFood. O iFood, quando não tem entregador, ele pega e manda notificação: estou pagando R$3 a mais na rota, estou pagando R$3,50 a mais na rota e tal, para puxar o pessoal para ir entregar lanche aí. Foi essa notificação que entrou agora. Mas assim, eu estava naquela dificuldade toda na Itália, e eu tinha passagem de volta, porque eu tinha saído com a passagem com retorno até o limite máximo de 1 ano.
e eu estava completando um ano na Europa e eu podia retornar com a minha passagem, podia voltar, pegava um voo e estava aqui no Brasil. E eu, no último momento, eu desisto de voltar para o Brasil todo machucado, sem dinheiro, sem trabalho, na rua. E por quais os motivos de eu continuar na Itália? Eu queria aprender mais o italiano, porque eu estava há um mês e pouco na Itália, 2 meses. Eu queria aprender o italiano, a falar, entender, compreender o italiano. Eu queria ganhar algum dinheiro, porque eu estava completamente sem dinheiro, né? Eu queria recuperar um pouco da minha saúde que eu tinha. Eu estava magro de passar fome, não era magro por opção. O magro era de passar fome, de tanta fome que eu estava passando na Itália. E então eu queria recuperar minha saúde nesse sentido, mas a minha saúde também, porque eu estava todo quebrado, todo machucado, com os dentes quebrados do acidente e tal. Eu estava terminado na Itália, e eu queria me recuperar e falar italiano, ganhar dinheiro, né? Voltar para o Brasil numa condição um pouco melhor. E eu até tinha comprado, como nós estávamos em Milano, eu tinha comprado uma passagem de trem que cruzava por Paris. Eu tinha que voltar em Portugal, pegar coisas que eu tinha deixado em Lisboa e tal. Então eu pensei assim, cara, eu já tinha cruzado a França de Portugal para a Itália, eu tinha cruzado a França de trem, mas a gente cruzava o sul da França, né? Então passava lá os lugares mais badalados, era Saint-Tropez, Cannes, Mônaco, Nice, a Costa Azul da França, né? Só que de trem, muitas vezes ali eu passei de noite, nem vi nada e tal. Então depois eu fui em Mônaco, porque eu fui ver o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco e tal. Eu tive ali naquela região de noite, de dia depois, né, em outros rolês lá. Mas eu iria voltar para o Brasil sem... Eu digo, cara, tem que conhecer Paris, cara. Pô, né? Paris, tu não vai conhecer Paris. E como eu tinha que voltar em Portugal, eu comprei uma passagem de trem que cruzava por Paris. Aí é outro rolê, é lá por cima na França e tal. Desvia completamente a rota. Mas eu iria passar em Paris e depois cruza a Espanha e tal, chega em Portugal. Olha a qualidade desse youtuber. Realmente eu sou um youtuber de uma qualidade ímpar. Ímpar. Ganhei. Daí eu desisto de voltar para o Brasil naquele momento, com a minha passagem de um ano de retorno. Eu desisto de ir até Portugal, perco a minha passagem de trem lá, que era o rolê que eu ia passar por Paris e tal. E essa é a parte dessa desistência de voltar para o Brasil naquele momento. Mas o que eu quero dizer para vocês, assim, no momento que eu desisto, eu saio daí do apartamento que eu estava, volto para a rua, todo quebrado, vou dormir no meu saco de dormir na estação central, que é a Milano Centrale. Se vocês escreverem aí no Google Milano Centrale, vocês vão ver a estação de Milano lá, principal de trens. Era lá que eu morei na Milano Centrale. Na verdade é Centrale, que era a pronúncia italiana. Eu morei lá, e no meu saco de dormir e tal, e nesse momento eu volto a morar lá, dentro da estação, sem dinheiro, todo quebrado, com fome, e o resumo é isso. Talvez o resumo desse vídeo seja
Esse é o resumo. Eu já fui um cara muito mais corajoso. Hoje a minha coragem, o máximo da minha coragem é correr atrás de prostitutas na noite de Itajaí. Ponto. Fui. Tchau.